Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha. Hoje, ao invés de ter uma aula de física ou matemática, vamos bater um papo. E esse papo foi um pedido de um aluno, chamado Alan, que falou o seguinte: Remo, a gente está nessa luta aí de concurso e você já passou por isso. Então, quais conselhos você daria para alguém que está pensando em fazer o concurso do Corpo de Bombeiros especificamente? Vamos imaginar que você esteja no segundo ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, ou acabou de concluir, para a gente ter um perfil. E, obviamente, se por um acaso você está em outro momento da sua vida, digamos que você já esteja trabalhando, você vai ter que fazer as adaptações necessárias. Legal? Então, primeira coisa é conhecer a prova da UERJ. A prova da UERJ é constituída em duas fases. Você tem a primeira fase, que você faz uma prova lá, e você tem que acertar 43 questões. Interessante que não são 43 questões em 45, bem mais. Quer dizer que você tem o direito de errar algumas questões e mesmo assim levar a nota máxima, que é A. E com A você leva 20 pontos para o teu concurso de 100 possíveis. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode pular uma coisa ou outra de alguma matéria que você se sente desconfortável, mas você não pode pular física, matemática e nem redação, e daqui a pouco a gente vai ver o porquê. As pessoas às vezes me perguntam: Remo, dá para o cara que tirou B na primeira fase passar na prova do bombeiro? Gente, impossível, não é? Mas as chances de um candidato que tira um B na primeira fase para tentar para o oficial do Corpo de Bombeiros são realmente muito pequenas. Porque uma característica da prova da UERJ de segunda fase é de questões relativamente fáceis. Aí você fala assim: fácil para você. Não, não é isso. Se você comparar com outras provas, como por exemplo, IME-ITA, que está em outro patamar, se você comparar com a prova da Escola Naval, da AFA, da AMAN, se você comparar com o vestibular, por exemplo, da FUVEST, elas estão realmente em um nível diferente. Então, eu digo que a segunda fase da UERJ é fácil. E se você quer ser oficial do Corpo de Bombeiros, pode inclusive estudar comigo, porque é justamente do que eu dou aula no canal que leva o meu nome. Então, você tem que mandar muito, muito bem. Porque como é uma prova fácil, se você errar uma questão, o erro fica muito pesado. Então, nós estamos falando de média para passar acima de 90. Então você não tem que pensar em média, você tem que pensar em gabaritar a física, gabaritar a matemática e mandar muito bem na redação. Falando sobre redação, o padrão de correção da UERJ é sutilmente diferente do padrão do Enem e você tem que tomar conhecimento de como funciona a correção de vestibular, de redação da UERJ especificamente. Como eu sei muito pouco sobre o assunto, aconselho a vocês procurarem um bom professor para poder entender especialmente como funciona a correção da UERJ. Né? Outra coisa que eu coloquei aqui, e aconteceu comigo, é que a maioria das pessoas que são aprovadas para o CBMERG, elas têm rodagem, ainda mais no atual paradigma. Dificilmente as pessoas passam de primeira na prova da UERJ. Então, se você tem um nível diferenciado, se você veio de escolas de muito boa qualidade, os colégios particulares aí de altíssimo nível, ou, por exemplo, do Colégio Militar do Rio de Janeiro, né, tem outras boas escolas públicas como Pedro II, a tendência é que você precisa de um tempo maior de preparação. E eu proponho que você pense em se preparar em torno de 2 anos. Né? Não deixa de fazer o concurso no primeiro ano, não. Mas se você estiver no segundo ano do ensino médio, se você estiver no terceiro ano do ensino médio, você tem que fazer concurso para pegar tarimba, para poder se acostumar, para saber qual é a pressão, para entender quanto tempo você tem para fazer cada questão. Então, experiência se ganha se experimentando. Você aprende a falar falando, escrever escrevendo e andar andando. E aprende a passar em concurso
concursando, né? Espero que o gerundismo aí não tenha incomodado vocês, mas é assim que acontece na prática, tá? Teu foco tem que ser em física, matemática e redação, porque são essas as provas que constituem a segunda fase e valem 80% da sua nota. Então, como eu já falei para vocês e a prova é fácil, você não tem o direito de pular alguma coisa que você tenha estudado. Por exemplo, você vai estudar história e você acha que, por exemplo, história antiga, eu não sei o que cai em história e assim, eu estou falando de uma maneira genérica, tá? Digamos que história antiga caia muito pouco na UERJ. Aí você vê lá os vestibulares anteriores, essa coisa toda, não é minha praia, mas só para você ter uma ideia. Aí digamos que você chega à conclusão que história antiga cai muito pouco. Você viu uma questão perdida lá a cada 5 anos, então você pode pular essa matéria. Mas em física e matemática você não pode pular nada. Por exemplo, ótica tem caído muito pouco. Mas se cai uma questão de ótica e você erra ela, você corre o risco de perder uma pontuação muito alta, e levando em consideração que a segunda fase de física para o oficial do Corpo de Bombeiros ela conta dobrado. Então você não pode pular nada, você tem que dominar todos os assuntos de uma maneira clara. E então, qual é a proposta que eu tenho para você? Você precisa estudar assim um livro de altíssimo nível, por exemplo, o IESE completão, aquela que o pessoal usa, né? Que são vários volumes, no qual você tem que se preparar, por exemplo, para o IME ou para o ITA, né? O pessoal, além do IESE, te enche de apostila, um montão de coisa. Não vejo necessidade. Você pode estudar, por exemplo, com um bom livro de volume único, o próprio IESE, parece que o Danton também tem um bom trabalho, né? Então, você pode escolher um livro de volume único e destruir ele, ver todos os detalhes e arrumar boas listas de exercícios para poder avançar. Bem, desculpa aí. Uma outra coisa que a gente não pode dar mole é a questão da preparação física, porque já aconteceu, não é incomum, do cara mandar bem a beça no exame intelectual e na hora ela não conseguir fazer uma barra. Então, a atividade física, ela tem que fazer parte do seu programa de treinamento, da parte inclusive intelectual. Inclusive, é uma boa válvula de escape para estresse. Então, treinamento físico, já entendendo como é que vai ser o teste físico, porque, obviamente, a gente tem que estar preparado para ele. Tá? Então, não deixa para se preparar fisicamente para a última hora. Bem, já falei, já deixei anotado aqui para falar sobre preparação específica da redação, mas isso já está dito. Vamos lá. Você está querendo alcançar. Primeira coisa que eu já falei, né, mas vou ser redundante, porque é importante, é que você não pode pular nenhum conteúdo, nem de física, nem de matemática. Né? Outra coisa que você tem que fazer é se acostumar a trabalhar com precisão e organização. Não tem coisa pior para um professor corrigir uma prova discursiva desorganizada. Então, tenha pena do professor, faz uma letra legal, organiza o que você está fazendo, mostra que você tem conhecimento, setinha na cabeça de vetor, unidade quando termina a questão, para não perder ponto bobo. Na sua programação semanal, você tem que saber como folgar, tá? Mesmo que você tenha pouco tempo. Tira um dia de folga por semana, que você não tem que pensar em estudo, justamente para despressurizar teu sistema aí, para poder voltar por exemplo, você folga no domingo, voltar na segunda-feira na pressão. Quando você estiver estudando, não importa se você vai estudar 4, 6, 8, ou fazer que nem um maluco aqui que chegou a estudar 14 horas por dia, o teu tempo de estudo tem que ter intervalos regulares. Para cada 50 minutos de estudo, você tem que descansar 10 minutos, para também despressurizar seu sistema e tá legal, tá? Outra coisa que a gente não pode perder de vista é que boas noites de sono ajudam a construir a sua memória. Então, essa ideia que as pessoas têm de ficar virando noite para estudar pode funcionar para você fazer uma prova pontual, mas a gente não pode esquecer uma fala que eu sempre tenho: vestibular não é corrida de 100 metros rasos.
é maratona. Então você tem que estudar dia sim, dia também, com regularidade e levar em consideração também seu período de sono como parte da preparação. Esquece as redes sociais. A exceção que você pode ter são justamente as redes sociais que te ajudam a estudar, né? Assim como o velho aqui, que dá aula de física e matemática, tem outros excelentes professores que dão aula de várias matérias, inclusive física e matemática também. Sinta-se à vontade para escolher a pessoa que faz você se sentir melhor na hora de estudar. E é interessante, às vezes, você ter visões diferentes de professores diferentes, tá? Mas, fora isso, esquece as redes sociais. Provas anteriores. É muito importante você ter uma programação para saber lidar com as provas anteriores. Quando você começar a sua preparação, você pega uma prova qualquer aí, sei lá, 2013, 2014, 2020, faz uma prova para ver como é que você se sairia ao começar o treinamento. Já quando você estiver estudando, a sua preocupação inicial tem que ser de destruir a base teórica, você tem que entender os assuntos. Então, simulados de provas anteriores, eles devem coroar o seu treinamento, principalmente na parte final. Então, você pode, por exemplo, ter uma programação de forma que você saiba que quando você estiver lá fechando o seu treinamento, você vai fazer uma prova inteira da UERJ, digamos, semana sim, semana sim, semana sim, semana não, aí depende da forma como você vai adaptar a sua realidade. Eu aconselho também a você fazer provas anteriores da FUVEST, já no final do treinamento, porque você treinar num nível um pouco mais alto te dá a condição de, quando chegar no nível necessário, você ter a tranquilidade para poder encarar a prova. Eu tenho como mote também não ficar se matando de estudar na véspera, virando noite no dia anterior à prova. Isso acrescenta muito pouco. Você tem que chegar a um determinado momento que você tem que confiar no que você estudou durante um ano inteiro, durante 2 anos e tudo mais. Se você já está no segundo ano do seu treinamento, a grande barreira é aquela coisa assim, isso já sei, eu não preciso estudar. Então você tem que ter a mesma perseverança de quem está começando. Bem, aproveite aquilo que você estudou para outros concursos. O Corpo de Bombeiros é uma instituição estadual, então nada impede que você possa ser bombeiro em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo. Especificamente, você tem que se preparar para entrar na Polícia Militar e depois faz, se eu não me engano, 1 ano de treinamento no Corpo de Bombeiros, porque lá a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são uma instituição só. Eu tenho críticas pessoais sobre isso. Acredito que bombeiro é bombeiro, policial é policial, mas também entendo que os estados têm o direito de se organizar da forma como acham que devem se organizar. Existem também as provas para especialista de aeronáutica, sargento do exército e outras provas semelhantes. Uma vez que você esteja se preparando para o Corpo de Bombeiros, se você não estourou o limite de idade, você também pode tentar as provas das outras instituições militares. De uma maneira geral, tudo aquilo que você aprende vai servir para alguma coisa. E é interessante que, às vezes, conhecimentos que estavam perdidos na minha cabeça resolveram situações muito interessantes em momentos cruciais da minha vida. Então, saiba que, de uma forma ou outra, o ganho que você tem estudando é enorme. É algo que não tem medida. E, finalmente, aquele meu bom e velho conselho: lute, persevere e vença. E para todos, aquele abraço.